mais um momento de oração, e aí a gente vai para o nosso tempo. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer agora, nesse segundo momento, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, muito bom estar com o teu povo, muito bom entender que o Senhor nos uniu em Cristo. É bom saber que compartilhamos do amor à tua palavra, do amor à tua pessoa, e como isso é valoroso, valioso, porque somos chamados a viver uma vida comunitária, onde a adoração junto com o teu povo é diferente. O Senhor se faz presente de uma maneira diferenciada quando o teu povo se reúne ao redor do teu nome, da tua palavra, das tuas promessas e planos. Abençoa esse tempo agora que queremos refletir em tua palavra, que possamos ouvir tua voz à medida em que observamos a tua palavra sendo colocada e exposta. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos para Marcos capítulo 1, e eu queria pedir para vocês a compreensão em que sentido. Eu quero tratar de um tópico que eu vou desenvolver em mais pregações, que é o tópico do discipulado e o fato de seguirmos um rei, o tema do reinado. E qual é o meu pedido para vocês? É que a minha pregação hoje, vai chegar um ponto, evidentemente que eu vou parar, né? Mas ela é tipo como se fosse uma introdução para o que virá ainda. Entende? Então eu vou tentar trabalhar com vocês esse tópico do reinado de Jesus, para então dentro desse tópico a gente começar a entender o que significa seguir ao Rei Jesus Cristo, ok? Ou ser discípulo de Jesus. Eu peço que vocês vão para o livro de Marcos. Eu quero muito chegar no capítulo 10 de Marcos em um momento com vocês, mas antes disso, o capítulo 1 é fundamental para a gente entender essa questão do reinado de Jesus Cristo. Ele como rei, ok? Então, vamos lá, vamos devagarzinho aqui para a gente entender o que eu estou querendo propor. A minha ideia é que nós seguimos a um rei e vivemos em um reino muito diferente. Quase que inversamente diferente em relação a outros reinos. É muito importante esse tema do reino, e eu acabei de falar um pouquinho para vocês quando eu fui para Gênesis. O tema do reino já está lá presente. O tema do reino aparece no livro de Gênesis, no livro de Isaías, nos Salmos. Encontramos esse tema em muitos momentos na história do povo de Deus. E é interessante, se você fizesse uma pesquisa hoje, saísse aí no meio da rua perguntando qual é a mensagem de Jesus? Qual foi, assim, o centro da mensagem de Jesus Cristo? A maioria das pessoas diriam o amor, né? A paz, seria mais ou menos isso. É interessante quando os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, quando eles vão sintetizar a pregação de Jesus, eles sintetizam com: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. É assim que eles sintetizam. Você não acha que Jesus Cristo passou a vida dele dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrepender. Claro que não, isso é uma síntese da pregação de Jesus. É como Jonas. Em 40 dias, Nínive será destruída. Você acha que Jonas passou o dia inteiro falando: em 40 dias, Nínive será destruída? Em 40 dias. Não, essa é a síntese da mensagem de Jonas. E quando os evangelistas vão sintetizar o ensino de Cristo, na hora de sintetizar, o ponto é o reino de Deus. O tempo é chegado. Do quê? Do reino. Então, qual deve ser a minha resposta a esse reinado que está se estabelecendo? Eu tenho que me arrepender. O Evangelho de Marcos, ele começa usando uma palavra muito comum para nós, que é a palavra evangelho. Tá? Infelizmente, no nosso imaginário, a palavra evangelho, ela nos remete a algo religioso, do mundo religioso. Nós fazemos algumas divisões que a Bíblia não faz, certo? Então, por exemplo, o mundo político e o mundo religioso. Tá? A gente faz essa divisão. Mas na visão bíblica, essa divisão nem existe de maneira clara. Tá?
quando alguém lançava a mão dessa palavra evangelho, algumas referências do imaginário do primeiro século levavam elas não para uma igreja. Se eu falar assim, eu posso falar do evangelho para você? Você chegar na rua, na praça, em qualquer lugar no Brasil e falar, eu posso falar do evangelho para você? A pessoa vai falar, você quer levar para a igreja. Ninguém vai pensar assim, você está querendo me levar para o palácio do governador? Ela não associa a palavra a governo, não associa a palavra a poder, não associa a palavra a reino. Não faz essa conexão, evangelho, reino. Não há essa conexão. A conexão sempre é evangelho, alguma mensagem de igreja. Mais ou menos isso. Só que quando quando Marcos usa a palavra evangelho, é interessante. Isso já quando os evangelhos foram escritos, os escritos evangelhos, a gente chama Mateus, Marcos, Lucas e João, quando eles foram escritos, essa palavra evangelho não era aplicada a eles. Tá? Essa é uma aplicação já do 2º século, começa. Então, quem começou a usar essa palavra? É a pergunta. Muitos acreditam que foi Paulo o responsável por trazer essa palavra do mundo e trazer para cá e aplicar à pessoa de Jesus. Porque das dezenas de vezes que a palavra, o substantivo evangelho aparece no Novo Testamento, a maioria esmagadora das vezes é Paulo que usa. Então, alguns acham que quando Marcos se utiliza da palavra evangelho, ele está pegando já uma prática do apóstolo Paulo. A pergunta que fica é de onde Paulo tirou isso. E seja de onde for que você procure a palavra evangelho, o referencial dela, sempre você vai bater no tópico do reino. Sempre. Vamos lá. Se você pensa que Paulo tomou essa palavra, ou Marcos tomou essa palavra, lembra que está escrevendo para Roma, né? O Evangelho de Marcos está escrito visando Roma, público de Roma. Se ele está usando essa palavra no sentido de que era usada para os imperadores, porque, por exemplo, quando um rei subia ao poder, isso era anunciado. Havia o evangelho que era anunciado. Qual é o evangelho? Fulano de tal subiu ao poder. O rei faz aniversário. Anunciem, evangelizem, levem as boas novas de que o rei agora fez aniversário. Uma conquista aconteceu. Anunciem, evangelizem. Então percebe que essa palavra, que hoje basicamente é do mundo religioso, no primeiro século ela era aplicada ao rei. Então, quando Marcos começa o seu texto dizendo princípio do evangelho, peraí. Ele está, então, alguns acreditam que ele está fazendo, como Paulo fez, uma contraposição ao imperador, dizendo assim, o verdadeiro rei não é quem você pensa que é. O verdadeiro rei é Jesus Cristo. E alguém pode dizer assim, não, mas eu acho que ele não tirou a palavra daí. E de onde ele tirou? Uma outra possibilidade é Isaías. Isaías, que inclusive vai ser citado aqui logo no comecinho do Evangelho de Marcos. Mas se ele tirou de Isaías, lá em Isaías 52, vamos lá para Isaías. Eu pedi para abrir em Marcos, né? Desculpa aí, pessoal. Foi mal aí, viu? Cabeça não está muito legal, não. Lá em Isaías, nós encontramos essa passagem no capítulo 52, versículo 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Anunciam o quê? O evangelho. A palavra boas novas aqui é evangelho no grego. Que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião. O que eles dizem? Qual é a mensagem? Qual é a boa nova? O seu Deus reina. Então, seja tirando de Isaías, seja se contrapondo ao Império Romano, em todos os casos, seja de onde foi tirada essa ideia e essa palavra foi aplicada, o que Cristo anunciou, nos dois casos, nós somos levados ao tema do reino. Então, falar do evangelho, falar do anúncio, é revelar às pessoas, é anunciar às pessoas que o Deus, o nosso Deus, reina. O problema é que nós achamos, muitas vezes, talvez que a palavra reino, ela tem mais uma conotação geográfica.
Aqui é o reino do fulano, tal, vai de tal lugar a tal lugar. Só que a expressão aqui não é tanto reino geograficamente, mas de termo de tempo. Iniciou-se o reinado de alguém. Entendeu? Nos dias do rei, do reinado de fulano de tal. Está mais ligado a tempo do que a geografia. Então, quando o texto vai dizer assim, o teu Deus reina, então iniciou-se um tempo de um novo rei. Isso é o evangelho. É anunciar às pessoas que Jesus é rei. Ou seja, nenhum poderoso. Salmo 2, estou citando Salmo 2, tá? Deus ri dos poderosos. Isso é tão importante para a gente entender, porque às vezes eu percebo que algumas pessoas têm ilusões com os poderes. Entendeu? Não sou contra um cristão se envolver na política, não sou contra. Eu acho que cada um tem seus dons, tem suas capacitações, mas nunca se iluda, porque só há um rei, só há um soberano. E o que Marcos está dizendo para a gente é que ele vai agora começar a falar como esse anúncio, esse evangelho começou. Quando começou, como começou. E a minha grande ideia, que eu vou começar agora e vou desenvolver nas próximas 2 pregações, e aplicar isso ao discipulado é: nós seguimos a um rei extremamente diferente, porque ele é um rei servo. Ele é rei, mas ele é servo. Observa bem o texto. Princípio do evangelho. O que quer dizer com a palavra princípio? Alguns acham que a palavra princípio aqui faz referência a um tipo de sumário. Como assim? Sumário do evangelho. É um pouco esquisito isso, porque a ideia não é tanto que Marcos é uma síntese. Alguns acham que Marcos foi uma síntese dos outros evangelistas. Tá? Você tem Mateus e Lucas, muito parecido um com o outro. Então, alguns acham qual a relação entre Mateus, Marcos e Lucas em termos literários. Alguns acham que Marcos é o primeiro e os outros fizeram uso dele. Outros acreditam que não. Mateus e Lucas escreveram e Marcos fez um resumo. E usam essa expressão princípio para dizer que é isso. Não faz muito sentido por causa das citações que vêm em seguida. As citações que vêm em seguida, elas vão falar, as 2 citações usam palavra comum nas duas, que é a palavra preparar, preparar o caminho. Então a ideia é de que algo está começando, okay? Está dando princípio, está iniciando mesmo. Então a ideia de princípio aqui é de começo mesmo. Está começando a nova realidade. E o rei está sendo anunciado. Quem é esse? É Jesus. E ele é chamado de Cristo aqui, que na nossa leitura comum, devido à nossa cultura cristã, a cristandade, de forma geral, nós usamos muito a palavra Cristo como o nome de Jesus, mas só que não podemos esquecer que Cristo é um título. Tá? Cristo é o Messias. Então, princípio do anúncio de Jesus, o Messias. Tá? Então não tem como você ver Filho de Deus, Messias, no mesmo lugar e não associar o que está sendo dito aqui a uma passagem do Antigo Testamento muito citada no Novo Testamento, que é Salmo 2. Em Salmo 2 nós encontramos ali o grande rei chegando, o Filho de Deus, o Messias, o ungido. Então, qual é a ideia aqui? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Jesus o Messias, o Filho de Deus, o verdadeiro Rei. Ok? E aí ele cita 2 passagens, tá? Interessante, porque no versículo 2 ele vai dizer assim, ó, conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho, vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Ele diz que está citando Isaías. Só se a sua Bíblia se colocar as referências, você sabe muito bem que a primeira referência aqui não é Isaías, é Malaquias, capítulo 3. Tá? E a outra sim é Isaías. Então por que Marcos disse que vai falar de Isaías e antes de falar de Isaías ele cita Malaquias? Alguns acreditam que esse comportamento de Marcos é um comportamento comum no meio judaico quando você ia jogar uma catena de textos,
E aí o último era aquele que você queria destacar. Tá? Então é como se eu falasse assim, ó, segundo Isaías, eu poderia citar 3, 4 profetas, sendo que no final tem que ser Isaías. E uma implicação disso pode ser que as outras passagens estão a serviço da última passagem, que é de Isaías. Então é como se Marcos estivesse dizendo, aqui nesse momento, olhe para Isaías e olhe para Malaquias, e a mensagem deles é comum, mas principalmente olhe para Isaías. Olhe Malaquias à luz de Isaías. E o que ele cita? Ele cita Isaías capítulo 40, versículo 3. Meus amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Uma dica para vocês. Se existe uma passagem do Antigo Testamento que aparece várias vezes no Novo Testamento, indicando a sua importância, é Isaías capítulo 40 até o 66. Essa passagem, Walter Kaiser, que é um estudioso do Antigo Testamento que eu gosto muito, ele vai dizer o seguinte, ó, essa passagem é como se fosse a teologia de todo o Antigo Testamento sistematizada. Entendeu? Você tem a importância desse texto. Então, quando o nosso querido Marcos pinça Isaías 40, versículo 3, ele não está pensando só no versículo 3, ele está pensando em todo o bloco. E ele vai citar essa passagem como representante desse grande bloco. O que esse grande bloco diz? É como se Marcos está dizendo assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês entenderem quem Jesus Cristo é preciso vocês entenderem qual é a esperança que o povo tinha em relação a ele. E onde é que eu tiro essa esperança? Vai lá para Isaías 40, vai até o capítulo 66, e você vai ver o que o povo esperava. O que o povo esperava? O povo esperava que Deus visitasse o seu povo, que eles estavam vivendo uma realidade de cativeiro, tá? Cativeiro babilônico. Outro evento histórico importantíssimo para a história de Israel. Você não entende o Novo Testamento e você não entende os profetas se você não entender o cativeiro babilônico. Ponto. Não tem como você entender. O que acontece é que esse povo está vivendo, esse é o background de Isaías, o cativeiro. E ele está dizendo, um dia Deus vai tirar vocês daí. Ele vai renovar vocês. Tanto é que a figura do deserto é muito importante. E João vai pregar onde? No deserto, com a roupa, um visual bem esquisitão do deserto. Porque o deserto é o melhor lugar para começar as coisas. Na mentalidade bíblica. Observa. Deserto e água. O começo das coisas está sempre conectado com o deserto e com a água. Pode observar ao longo do relato bíblico. Então, qual é o meu ponto aqui nessa passagem de Isaías capítulo 40 a 66? O povo esperava. O que eles esperavam? O que diz lá Isaías 40? Pastores dizem o quê? Que o povo deveria esperar que Deus visitasse. Que ele ia derramar o seu espírito sobre o seu povo. Que ele ia capacitar o povo à obediência. Um povo que tinha recebido templo, terra, rei. E porque tinham tudo, lei do Senhor, e tinham tudo isso e não obedeciam a Deus. Foram levados ao cativo para isso, exatamente porque tinham tudo isso, Deus tirou. Vou tirar de vocês a terra, vou tirar de vocês o rei, vou tirar de vocês o templo. Lembra que eles tinham uma visão, né, supersticiosa do templo? Lá em Jeremias 7 vai dizer, né, templo do Senhor, templo do Senhor. Eles acreditavam que ninguém nunca conseguiria invadir Jerusalém, porque lá estava o templo. Tira a terra, tira o templo, tira o rei deles, tira tudo deles. Porque eles têm que confiar em mim. Entender que tudo isso são secundários em relação a mim. Eles vão para lá, vão para o cativeiro. E a promessa é, eu vou te trazer de volta. E quando eu te trazer de volta, eu vou fazer uma nova aliança. Ele chama de aliança eterna. Em Jeremias é nova aliança, mas em Isaías é chamada de aliança eterna, aliança de paz. Deus vai fazer uma aliança onde o seu espírito será derramado, capítulo 44. Capítulo 59 também. E esse derramar do Espírito vai capacitar o povo a obedecer. A lei, Isaías vai dizer isso, e Jeremias 31 também, vai estar no coração das pessoas. Ezequiel 36 vai dizer que o Espírito vai estar lá capacitando as pessoas a obedecerem ao Senhor. E o rei virá. E tem uma imagem muito bonita em Isaías.
59 e 63, que é a imagem do guerreiro solitário. Depois dá uma olhadinha no capítulo 60 e 63, e no 59, principalmente, no 59, a ideia de um guerreiro que vem para batalhar. E o texto vai dizer várias vezes, ninguém, ninguém, ninguém. A ideia de que ele batalha só. O povo esperava então, quem esperava? O ungido de Deus, capítulo 61. Esperava de Deus o rei, o guerreiro solitário e o servo. Lembra que aparece a figura do servo no capítulo 42, 49, 53, que é o mais conhecido, o servo sofredor. Então, em todo esse bloco de Isaías, foi construída uma esperança de que um dia o rei, servo, guerreiro solitário, que é ungido pelo Espírito e derrama o seu Espírito, viria. E Marcos está dizendo, nessa citação, começou a se anunciar a chegada daquele que todos esperavam, trazendo a libertação que todos queriam. Mas, pastor, o povo já estava fora do cativeiro. Fora do cativeiro, sob o domínio romano. Então, ainda cativos. Geograficamente em outro lugar, mas ainda cativos. A libertação ainda não tinha sido efetivada, realizada. E o que Marcos está dizendo é, o rei está chegando. O Messias está chegando. O Filho de Deus está chegando. O servo está chegando. Todos esses títulos são colocados na mesma pessoa, no mesmo referente, para a gente ter ideia da complexidade e riqueza dessa figura que está chegando. Quando ele chega, então, o texto vai dizer que tem alguém que prepara o caminho dele, e esse alguém é João Batista. E por que é importante estudar João Batista? Para entender o rei e o reino. Porque ele prepara o caminho e Jesus é apresentado nessa passagem como um tipo de seguidor de João, apesar de o próprio João reconhecer ele como maior do que o próprio João. Observa, versículo 6. Desculpa, versículo 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Por que João batiza? É uma pergunta também que a gente deveria fazer. É esquisito, você vai lendo a Bíblia, faz sua leitura anual da Escritura, né? Está lendo a Bíblia, chega, pum, aparece um ritual aqui chamado batismo. De onde ele tirou essa história? Né? Porque não tem batismo no Antigo Testamento. Alguns acham que ele tirou das rituais de lavagem do Antigo Testamento, lavagens cerimoniais. Outros acham que ele era um membro de uma comunidade de Qumran, que era um povo que vivia no deserto. Inclusive usava essa passagem aqui, ó, Isaías 40, versículo 3, para dizer, Deus vai trazer um novo tempo. E quando ele trouxer um novo tempo, só pode ser no deserto. Então eles moravam no deserto por causa disso. E é interessante, quando você estuda a história do povo judeu, a maioria dos que se apresentavam como Messias e o prometido, todos levavam a turma para onde? Para o deserto. Porque eles sabiam que um novo começo é no deserto. E faz sentido. Porque o que foi prometido em Isaías 40 a 66 é um novo êxodo. Onde o povo passou pelo deserto. Então não é à toa, quando você lê um relato bíblico, você não pode pegar uma declaração tipo assim, João vestia essa roupa, ele andava no deserto e batizava as pessoas. Por quê? Por que no deserto? Por que ele não batizava em outro lugar? Não tinha nenhum lugar com mais água ali, entendeu? E aí os batistas, né, nós batistas já queremos, já imaginamos ele fazendo assim, né? Ó. Né? Que a gente é batista, a gente já imagina assim. Mas ninguém sabe como era. Ele fala que as pessoas confessavam os pecados como? Abertamente, só para João. O batismo já era um tipo de... Ninguém sabe. Mas a gente está tão conectado com a nossa prática religiosa que a gente acha que o batismo de João é o batismo que a gente realiza hoje aqui. Mas o mais importante entender nessa passagem é que pessoas eram imergidas em água no deserto, como cumprimento de uma promessa que faz referência a um novo êxodo. Então não tem como você, quando você começa a juntar as peças, o quebra-cabeça começa a ficar montado, começa a ficar bonito o negócio. Espera aí. O que João está fazendo é rememorando algo que já aconteceu dentro do povo dele. O povo que viveu no deserto e passou pelas águas. Como é que Paulo vai chamar a passagem pelas águas do povo de Israel? Como é que ele chama em 1 Coríntios capítulo 10? Alguém sabe?
Batismo. Batismo. Ele chama aquela passagem pelas águas de batismo. Tá? Aí você que é batista já fica todo incomodadinho porque eles passaram em terra seca, né? Como assim, pastor? Não é batismo porque é batista, tem que molhar tudo. O ponto é que eles passaram pelas águas vindo do deserto. E é isso que está acontecendo aqui. A mensagem de João é indireta, dizendo assim: um novo começo está sendo realizado. O rei está chegando. Cara, isso é muito lindo. Não sei se você se empolga, não, mas eu vou todo arrepiado aqui com essa verdade maravilhosa. É por isso que Cristo pode se batizar sem nenhum problema, entendeu? Porque ele está também trazendo, iniciando um novo tempo. Ok. Nos é dito aqui: a ele vinham toda a região da Judéia, todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram batizados no Rio Jordão. E não é em qualquer rio, é o Rio Jordão. E o povo de Israel passou por onde? Vai entrar na Terra Prometida? No Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo e usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. O que é importante destacar aqui? Primeiro, João era esquisito, né? Um cara esquisitão, né? Entrasse na igreja hoje, estava fora, né? Fora, brother, né? Esquisitão. Mas o detalhe que nos é dado pelo texto não visa levar a gente ao mundo da gastronomia, do tipo: você quer ter uma vida mais santa? Gafanhoto com mel silvestre. Ou que tipo de roupa mais próxima de Deus? Pelo de camelo e tudo mais. Não é essa a ideia. Mas quando você junta todos os elementos, você tem um homem do deserto. Mas sabe o que é interessante? Assim, vou tentar explicar, não sei se eu vou conseguir. Na língua que foi escrito o Novo Testamento, que é a língua grega, os verbos gregos não transmitem a ideia de tempo. Nós dividimos os verbos, né? Vocês que já estudaram na escola lá sabem, né? Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro, tudo mais. Os verbos são conectados com o tempo. Na visão bíblica, os verbos não têm tempo. Eles têm ponto de vista. Certo? Então, por exemplo, quando o autor bíblico diz assim, e Jesus entrou em Jerusalém, lá não é uma questão de tempo, se aconteceu ontem, antes de ontem. O ponto é, ele está te levando a um ponto de vista amplo. Imagina uma câmera como essa, ele abrindo a imagem. Ele entrou em Jerusalém. E ele foi para a casa de fulano. Aí o foco já começa a ficar mais. E ele disse, pã. Então imagina que os verbos gregos são como uma câmera que abre a imagem e fecha e foca em um ponto específico. Certo? Quando eu vou estudar os textos bíblicos, eu gosto de colocar esses pontos de vista em cores. E uma cor é especial para mim quando ele usa um tipo de verbo, que é como se o autor bíblico dissesse assim: agora eu quero que você olhe especificamente aqui. Ó. É como se ele focasse. Entendeu? Ponto ali. E quando eu vou lendo essa passagem, sabe onde é que ele foca? Ele disse que João pregava, ele disse que João batizava, mas sabe onde é que está o foco? Na roupa dele. Na roupa dele. E eu fiquei, por que Marcos quer que eu olhe para a roupa de João? Porque a roupa dele tem todo um significado. Conecta ele com Elias profético, lá de Malaquias. Conecta ele ao deserto, um novo tempo. Mas em Mateus capítulo 11 tem um elemento importante. Conecta João em termos de contraste com o palácio. Jesus vai dizer o seguinte para o povo: o que vocês foram ver no deserto? Um homem de roupas finas? Não. Ele fala das roupas de João. Vocês foram ver um caniço ao vento? Não. Porque os homens que vestem roupas finas estão nos palácios. Não é interessante que aquele que anuncia a chegada do rei não está nos palácios? Porque esse rei é muito diferente. E é isso que eu quero tratar nas próximas pregações. Esse rei é muito diferente. Deus é rei, é verdade. João vai até dizer aqui para a gente, quando ele chega e se encontra, quando ele fala, a pregação dele é descrita no versículo 7 e 8. Qual era o conteúdo da pregação de João? Não era João, era uma pessoa.
Jesus Cristo. E ele que ele diz, ó. E essa era a sua mensagem. Depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Detalhe, quem poderia desamarrar a sandália de alguém era um escravo. E João está dizendo assim, esse alguém de quem eu falo é tão poderoso que eu não posso nem me comportar como escravo diante dele. Isso é muito importante, porque é esse mesmo Jesus que ele está anunciando, que no último dia com seus discípulos, lava os pés dos seus discípulos. O nosso rei é muito diferente. Ele é servo. E existem marcas claras desse reinado diferente aqui. Não tem alarde. Não tem alarde. Lucas diz que quando Jesus veio, não havia lugar para ele. Olha o relato de Lucas, como é bonito. Lucas vem, vai relatando, duas figuras aparecem em contraste. Um homem de Jerusalém, da linha sacerdotal, que queria ter um filho. O nome dele é Zacarias. Ele ora, e ele tem um filho, e ele recebe o anjo em incredulidade. Não pode falar mais. A cena viaja para um outro lugar. Olha, ele está no templo, em Jerusalém, com um homem da linhagem sacerdotal. O contraste. Agora ele vai para Galileia. Baixou o nível. Falar com uma mulher, não somente uma mulher, uma adolescente. Maria devia ter no máximo 14 anos, irmãos. Certo? Sai do templo, sai de Jerusalém, sai de um homem, vai aqui. E essa mulher, adolescente da Galileia, responde em fé. Esse rei é diferentão. É muito diferente. A escolhida para recebê-lo vem na Galileia. Você começa a ler o texto e fica muito claro que o rei está chegando, mas que esse rei é muito, muito diferente. Vai chegar um momento que a gente vai ler Marcos capítulo 10, onde os discípulos que ainda não entendem nada dizem, Senhor, eu queria ficar à esquerda e o outro fica à direita. Eles não tinham entendido que nesse reino o maior não é o que é servido, mas o que serve. Nosso rei, apresentado aqui, foi preparado o caminho por um homem que não vestia roupas finas, que andava no deserto indicando, iniciando um novo tempo, inaugurando um novo momento, mas sem alarde. E não é à toa, no Evangelho de João, observem bem, tem momentos em que as pessoas fazem coisas sem entender que estão fazendo a vontade de Deus. Caifás fala, e João vai dizer assim, ele falou isso aqui, ele nem sabia que ele estava profetizando. É como Pilatos. Coloca uma placa lá, coloca lá, Rei dos Judeus. Não é à toa que tinha uma placa com o nome de rei. Não é à toa que colocaram roupas como se fossem de rei. Não é à toa que colocaram uma coroa de espinhos nele. Não é nada à toa ali. Enquanto alguns que passavam por aquele momento, e a cruz não era um lugar alto, tá? No imaginário de muitas pessoas, a cruz não era um lugar baixinho assim. Eu tinha que ter a possibilidade de olhar para a pessoa e cuspir na cara dela, entendeu? Aquela pessoa despida, completamente despida e espancada, era o rei do nosso reino. E ali não era um momento ruim, era um momento de glória. Por isso, quando ele disse assim, Senhor, na tua glória, quando tu vier na tua glória, me coloca na esquerda e na direita. Ele diz assim, vocês não sabem o que estão pedindo. Quem ficou à esquerda e à direita dele? Vocês não sabem o que estão pedindo. O nosso rei é muito diferente.
Nunca se esqueça que ele não é só rei. Ele é rei e servo. Ele é poderoso e misericordioso. Ele é grandioso e ao mesmo tempo visita o mais fraco. Olha com quem ele andava. Olha pelo que ele foi criticado. Gente, eu me lembro de uma vez ouvindo a reportagem de um teólogo, ele é filósofo, na verdade, ateu. É um filósofo ateu, o filósofo ateu que mais me leva a Deus é ele. Que é o Pondé. Eu gosto muito de algumas colocações dele. Tem muitos livros dele. E uma vez uma jornalista querendo falar mal dos evangélicos, né, querendo criticar os evangélicos, disse assim: Pondé, você não acha que se Jesus viesse hoje, entrasse numa igreja evangélica, ele não incomodaria as pessoas? Ele não se enquadraria? E ele disse de maneira muito mais bíblica do que muitos crentes responderiam. Ele disse assim: olha, se ele viesse hoje, ele incomodaria a você e a mim e qualquer pessoa. Porque quando ele veio, ele mexeu com todo mundo. Ele quebrou paradigmas. Entendeu? É um rei muito, muito diferente. E nós somos discípulos desse rei. E não somos maiores do que ele. A gente aprendeu isso já em Mateus capítulo 10. E aí? Você quer servir a esse rei que não tem lugar para ele? Que quando ele nasceu, só quem realmente reconheceu ele foi um grupo de pastores. E detalhe, pastor de ovelhas é um grupozinho mais ou menos, viu? Tipo assim, a ralé. Até hoje ainda é, né? A ralé. Pastor de igreja meio ralé também. Só um detalhe aí para vocês. Foi um grupo de pastores. Aí teve que ver gente de fora para reconhecer. É interessante em Marcos capítulo 3. A sua mãe e seus irmãos o procuram porque acham que ele está fora de si. Já viram essa passagem? É nesse contexto que Jesus diz, quando alguém diz assim, tua mãe e teus irmãos estão aí. Ele diz, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Poxa, Jesus, super mal educado, né? Tipo, mamãe está aí, mas é porque eles entendiam que ele estava fora de si. Em João 7, os irmãos dizem para ele, vai lá para a Judéia, é melhor para você. E João observa, ele fez isso porque eles sabiam que queriam matar Jesus. Eles queriam que Jesus morresse. Não recebido pelos seus, nem dentro de casa. Gente, que rei é esse? Em um momento, a gente vai ler também aqui João capítulo 13. Eu fico pensando, ele lavando os pés dos discípulos. E o texto vai dizer assim, eu quero que vocês façam o mesmo. E evidentemente que não é que ele quer que nós lavemos os pés uns dos outros aqui literalmente, mas que aquele espírito se mantenha entre nós. O nosso rei é muito, muito diferente. A começar por aquele que preparou o caminho dele. Roupas que não eram finas. Eu queria terminar com uma observação, que é um tipo de aplicação para a gente, sobre Deus e a sua singularidade. O que isso tem a ver com o reinado de Jesus? Tem tudo a ver, vou explicar. Ao longo da nossa leitura bíblica, a gente vai encontrar muitas vezes os textos bíblicos dizendo assim, algo mais ou menos assim. Não há Deus como Javé. Quem é como Javé? Né? Essas perguntas estão sendo feitas e colocações mostrando que Deus é singular. Se você quiser fazer um bom exercício teológico, digita lá no teu aplicativo quem é como Javé, as perguntas. Seleciona todas as vezes que ela aparece e você vai ver uma coisa em comum em todas elas. Quando a pergunta é feita, quem é como Javé? A resposta clara, qual é? Ninguém. Então, o que há de singular nele? O que há de singular em Deus, em Javé,
é que ele tem uma mistura de poder e misericórdia. Ele é poderoso, mas é aquele que olha para o necessitado. E aí vem a pergunta, quem é como Javé? Quando o povo de Israel é libertado, o cântico lá do capítulo 15 de Êxodo, tem a pergunta, quem é como Javé? E observa, o que é dito? Grandioso, mas que se faz presente junto com os pequenos. Quem é como o nosso rei, que é poderoso e se humilha? Ninguém é como ele. Mas somos chamados a agir como súditos desse rei, como ele. Eu quero terminar com um texto, uma aplicação em um texto. A aplicação é a unidade entre o poder e solidariedade só encontramos em Deus. A experiência humana tem revelado a constante separação entre essas duas realidades. Quais são as realidades? Poder. Quem geralmente tem poder não é tão solidário. Assim também como muita gente é solidária, mas sem poder não consegue ser tão solidário quanto deveria ou queria ser. Não é verdade? Às vezes você quer fazer até o bem, mas você não tem poder para fazer aquilo que você queria fazer. E às vezes quando você tem poder, por ter poder, você deixa de ser solidário. Só em Deus encontramos essa mistura. Eu vou citar um teólogo que eu gosto muito, que é o Brueggemann, e ele diz assim: para Israel, poder e solidariedade são agrupados juntos, e que ambos são cruciais para o discurso normativo de Israel sobre Javé. Poder sem solidariedade não oferece nada que tranquilize Israel em suas necessidades. E a solidariedade sem poder oferece uma esperança vazia. São as duas juntas que caracterizam esse Deus. O poder a serviço da solidariedade e a solidariedade como evidência da soberania. Esse é o nosso rei, poderoso e solidário. Esse é o nosso rei, que nós não temos a mínima condição de tocar em seus pés, sujos, com a poeira da Galileia. A gente não tinha condição de chegar no pé dele, mas é o mesmo que lava os pés. E quando alguém de má fama se aproxima para lavar os seus pés com lágrimas, ele aceita e vê isso com bom grado. Poder e solidariedade na mesma pessoa, no mesmo rei. Esse é o nosso rei. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo poderoso, o Senhor se aproxima. Mesmo sendo santíssimo, sem qualquer defeito, puro em tudo, porque no Senhor não habita treva alguma, mesmo assim, o Senhor nos visita, o Senhor nos perdoa, o Senhor oferece perdão, um dos grandes presentes do teu reinado. Ofereceu perdão a quem se arrepende. Só em Ti encontramos o poder e a solidariedade que permitem o perdão. Senhor, que possamos reproduzir isso em nossas vidas. Como discípulos do Senhor, seguindo os Teus passos, possamos ter esse comportamento que encontramos em Ti em toda a Escritura. E de maneira mais clara e palpável na pessoa de Jesus Cristo, que ao mesmo tempo que parava as águas, surpreendia as pessoas pela expulsão de demônios e curas, ainda assim era tão solidário que despertava o olhar das crianças. Até as crianças queriam estar perto de Jesus. Tão poderoso, tão solidário, tão convidativo. Senhor, obrigado porque o teu reino começou, o teu reinado começou. No deserto comum começam as coisas novas. E que possamos expandir esse reinado
onde estivermos. Nos dá, ó Pai, copos de águas frias, porque assim vamos expandir o Teu reino. Em nome de Jesus nós choramos. Amém.